Então, pessoal, boa tarde, espero que estejam muito bem. São 15 horas e 7 minutos, né? Nós já demos um tempinho para o pessoal chegar. Nós vamos iniciar, então, a nossa terceira aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouco, né, introdução com a parte de julgamento de grade e corte, ok? Vou começar aqui, então, a nossa aula. Se alguém quiser parar para perguntar alguma coisa, fiquem à vontade, tá? Bom, então o que a gente vai falar hoje na aula, né? É meio que um jeito de você fazer seleção, e claro que o julgamento é fazer um tipo de seleção, né? Julgar, quando você está julgando os animais, você está selecionando os animais, só que é um tipo de seleção diferente, que é uma seleção por características visuais, né? Então, são seleções que você vai ver nos animais, em termos de características visuais. Então, esse tipo de seleção ele é extremamente importante porque é uma seleção muito mais rápida, né? A gente consegue lançar a mão disso um pouco mais rápido. Enquanto outros tipos de seleção, né, principalmente se a gente for pensar em melhoramento genético, eu preciso de coletar a medida no animal, né, coletar várias vezes essa medida, fazer, né, algumas equações aí de melhoramento para depois passar a fazer seleção. A seleção visual ela é muito mais rápida, né? Você observa os animais, você dá uma nota e já separa eles ali. O objetivo de fazer esse tipo de seleção ou de julgamento desses animais são vários. Dentre aqueles que você pode, por exemplo, na compra, quando você vai adquirir um animal, para você começar a observar, né, quais características você precisa de observar ao comprar um animal, ou aquele que você pode usar, por exemplo, quando você vai ajudar né, o proprietário de uma determinada fazenda a compra ou a aquisição de animais, tá certo? A partir dessa aula aqui, vocês vão começar a ter base para quando chegar, por exemplo, no leilão e ter noção de quais animais ou de quais grupos de animais você pode começar a pensar em separar, né? Então, são todas características que a gente pode lançar mão, né? Além disso, é um tipo de seleção, de julgamento, que você pode utilizar para, por exemplo, escolha de animais que serão usados para determinados acasalamentos, né? Então, essa aula de hoje também é importante para isso. Nós vamos lá ver a parte da aula hoje e vamos ver também o término dessa parte na próxima aula, tá? Então, são várias coisas, né, que são feitas. Essa parte de julgamento, ela é muito comum de ser feita, né? Por exemplo, eu em conversa com o pai da Maria Eduarda Tosta, né? E ele estava me falando, por exemplo, um dia desse, que vai um pessoal lá da Associação Brasileira, no caso deles de Cenepal, né, para poder julgar, tem um técnico lá da Associação Brasileira que vai lá, vem cá, né, pelo menos, né, uma vez no mês, ou a cada 3 meses, para poder fazer seleção, ajudar a fazer, né, essa caracterização visual dos animais, né? Então, você vê como que isso é muito importante, porque existem, as empresas, elas pagam alguns técnicos para poder trabalharem para elas nesse sentido, de avaliações visuais, tá bom? O que eu vou passar para vocês aqui são algumas ideias de modos de fazer isso, com algumas características importantes, e se caso alguém tiver interesse, aí sim precisa de fazer cursos específicos, existem cursos específicos para esse tipo de seleção, tá bom? Bom, antes de mais nada, o que a gente precisa de fazer é o seguinte, pensando em gado de corte, pensando no próprio Nelore, né, que é a base na nossa pecuária, o Nelore ele chegou aqui, né, há muito tempo atrás, né, ele chega aqui lá ainda no século XVIII, mais ou menos, né, lógico que essa foto não é dessa época, né, mas ele vem aqui para o nosso país, e aí o Brasil começou, depois de um certo tempo, a fazer algumas expedições na Índia, na busca de animais, né, e eu vou mostrar para vocês depois uma foto ali, que vocês vão ver que o Nelore ele mudou muito, desde o Nelore, né, que você tem lá na própria Índia, e o que a gente já tem hoje aqui em termos comerciais, e foi graças a esses tipos de seleção. Então, é visual, você vê o quanto o animal foi modificado, quanto ele modificou, né? É lógico que nós hoje temos uns animais muito mais superiores do que a própria Índia. Professor,
Pode falar. Deixa eu te perguntar, por acaso o senhor está apresentando slides? Não está aparecendo para vocês aí, não? Não. Não. Eita, costuma acontecer isso, tá? Deixa eu tentar de novo aqui. Mas eu não falei, eu só falo. Eu estava só no primeiro slide ainda bem. Prontinho, agora estão vendo minha tela? Agora sim. Então vamos voltar lá. Então, às vezes dá esse piripaque aí, não tem problema não. Então, pessoal, o que eu havia falado com vocês, eu estava falando então sobre a nossa disciplina, né, que era de seleção de características visuais, e aqui eu estava justamente nessa tela aqui falando com vocês a respeito do tipo de, né, do Nelore que nós temos hoje, né? Bom, então o Brasil fez algumas expedições, né, lá na Índia, e para busca de animais, né? Mas depois o Brasil parou com essas expedições, justamente porque os nossos animais estão muito mais diferentes hoje do que de lá, né? Ou então nós temos, vocês vão ver, vocês vão notar que o Nelore ele mudou muito de lá para cá, certo? Então aqui, por exemplo, são algumas fotografias de quando o Brasil fez alguma dessas expedições, né? Ainda no início do século XX aqui, né? Desculpa, do século XIX, a gente fazendo, né, essas expedições brasileiras que foram até a Índia buscar alguns animais. O Nelore chega no Brasil, né? O primeiro lugar que ele chega é aqui nessa região de Uberaba, e daqui ele é difundido para o mundo inteiro, né, para o Brasil inteiro. Então, aqui, por exemplo, ó, são algumas expedições, lógico que isso aí não é Nelore, né, mas algumas expedições que foram feitas, por exemplo, na busca de animais lá na Índia, né, trazendo os animais via navio, e aí aqui você tinha, nessa época você tinha Guzerá vindo junto, né, Nelore, alguns animais, por exemplo, Gir, né, que vieram nesses navios para cá, né? Aqui um touro muito antigo. Eu quero que vocês observem muito bem nesses animais mais antigos. Olha para vocês verem que eu quero que vocês observem essa medida aqui, ó. Existe uma medida que a gente vai aprender daqui a pouquinho que chama precocidade. O que é essa medida de precocidade? Né? Que é muito importante em gado de corte, é uma medida de gado de corte, e é meio que assim, uma coisa única, né? Para a parte de gado de corte. Qualquer raça que seja, existe essa medida de precocidade. Essa medida de precocidade, ela é medida pela distância entre a parte aqui do ventre do animal até que é a parte do dorso do animal. Quanto mais longo for essa medida que eles estão mostrando para vocês aqui, ó, mais precoce é o animal. Quanto menor essa parte que eu estou mostrando para vocês aqui, ó, menos precoce é o animal. Então, eu quero que vocês observem como era um animal antigo, aí, um animal aí da década de 40, 50, 60. Né? Note que essa medida aqui de precocidade, né? Esse arqueamento das costelas aqui, né? Era muito pequeno, a gente chama de um animal muito fino, né? Muito fino, porque era um animal muito pequeno. Note que as pernas um pouco compridas, né? Uma barbela extremamente avantajada, né? Umbigos muito pendulosos. Isso é um animal da época, né? Um animal aí dessa época aí, né? Uma estatura não muito alta, né? Aqui, por exemplo, já é um touro ainda da década de 80, por exemplo, vocês darem uma ideia, né? Então, note que aqui, ó, olha a precocidade, já começa a melhorar, né? Essa medida do ventre do animal até o dorso, ela começa a se engrossar. Note que as pernas do animal começam a diminuir também, tá certo? Então, são algumas dessas medidas que a gente vai ver hoje, tá? Aqui o Rambo, né? O Rambo é um touro antigo aí, lógico que não existe mais. Note que também nessa mesma condição, né? Touros ainda com a precocidade ainda um pouco menor, né? Aqui o Carvade, esse touro foi muito famoso, tá? Foi um touro, esse touro veio diretamente lá da Índia para cá, né? Isso foi quando eles foram comprar o touro lá, né? Buscar o touro lá na Índia, trazer ele para o Brasil. Esse touro ele foi pai de muitas, ele veio aqui para Uberaba e foi pai de muitos filhos aí, né? Já era considerado na época um touro superior, mas olha a altura desse animal, tá dando para você ver que são animais altos.
O Nelore hoje não tem essa altura toda, né? O Taj Mahal era um touro também excepcional da época. Isso aí, gente, estou falando de animais de 1960, tá? Antiga isso, animal antigo. Tá tudo morto hoje, tá certo? Então, note também, já era um animal que tinha uma precocidade maior, né? O Golias, esse Golias, aí já começa a melhorar. Já dá para você notar que é um animal um pouco diferente. Não é um animal tão grande mais em termos de altura, animais com comprimento de carcaça muito grande, né? Animais com precocidade maiores, que é o que a gente, né, o ideal hoje, tá? Então, olha aí para você ver, ó, esses são touros mais novos, né? Então, dá para notar a diferença muito grande. Note que os touros antigos tinham comprimento de carcaça, que é essa medida aqui, ó, longitudinal. Os animais eram mais curtos, então eu tenho um alongamento do animal. Note que, né, a precocidade, essa medida aqui, ela começa a aumentar também, e as pernas do animal começam a ficar mais curtas, né? Então, esses são animais muito mais melhorados visualmente, né? Aqui é uma figura muito interessante que eu queria mostrar para vocês, ó. Então, eu tenho aqui o Carvalho, né? Um touro da década de 80 e 90 e o touro atual. Dá para vocês verem que a diferença é muito grande, né? Dá para notar que a diferença é extremamente grande. O que acontece? De 1950, né, 1970 até 1980 e 90, começou a se fazer seleção para aumento do peso dos animais, principalmente, né? Aumentar o peso corporal dos animais, né? E também aumentar o tamanho, principalmente seleção para altura. A ideia era fazer seleção para altura, eu acabo selecionando animais mais altos, né? E mais pesados, e animais mais pesados têm mais carne. A ideia, desculpa, pessoal, a ideia era exatamente essa, né? Tentar fazer animais maiores. Só que o que acontece com o Nelore? Olha que interessante. Ele cresce muito em altura, pernas muito compridas, né? Pensava-se que esse era o ideal, de repente, pernas muito compridas, porque aí eu não teria muito problema com o umbigo, embora você poderia fazer seleção para umbigo e ter umbigos menos pendulosos, né? Mas note que é um animal, quando você vai olhar aqui em termos, né, que essa parte aqui, ó, você pega justamente essa parte aqui onde eu estou passando aqui, ó, como se fosse um quadrado, essa parte aqui que nos interessa extremamente, né? Indo aqui da paleta aqui do animal até o cupim dele, né? E indo lá nos quartos traseiros ali, ó. Isso aqui é que nos interessa no animal, esse quadrado, esse retângulo aí, né? E note que nesse retângulo aqui do animal, de 1950 para 70, você conseguiu aumentar esse retângulo e ficou mais comprido, né? Além desse animal ficar mais alto, houve um comprimento de carcaça, né? Do Taj Mahal para esse aqui. Desculpa, do Carvalho para esse aqui. Mas depois, note que uma coisa é a seguinte, que o animal, ele cresce o seu triângulo, né? Pensando aqui como se fosse um celular, né? Ele cresce o seu triângulo nessas pontas, né? Mas a largura do animal ainda mantém-se fina. E hoje, o que, que você tem? Aí o animal começa a se fazer uma nova tipo de seleção na década de 80 para a década dos dias de hoje, né? Em 2020, por exemplo, começa a se fazer a seleção desses animais para diminuir a altura. Não é interessante que um touro desse seja muito alto, né? Não faz sentido algum altura nesses casos, né? Animais mais altos, eles têm maior proporção de ossos e também menor rendimento de carcaça. E aí você começa a ter um animal hoje com estatura mais baixa, note que pelas pernas, né? Animais não mais pernaltos como na década de 80. Note que o quadrado, desculpa, o retângulo, ele mantém-se alongado, mas agora eu tenho uma largura bem grande aqui, né, do animal, tá certo? O que é interessante. Então, hoje, né, os animais agora modernos aqui são justamente dessa forma aqui, desse formato. Isso é extremamente importante para a gente pensar em termos de... Professor, Oi? essa largura que o senhor fala aí, quando você vai fazer o julgamento, é aquela característica de profundidade de costela?
Profundidade, sim, profundidade corporal. Hoje a gente chama de corporal. profundidade corporal, a gente usa no gado de leite, né? Profundidade corporal, profundidade costela, usar no gado de leite. No gado de corte a gente chama de precocidade. Tá bom? Não, certinho, obrigado. Mas é ela mesmo. Então, pessoal, a seleção, ela exige equilíbrio, né? E meu equilíbrio ali está faltando um acento, agora que eu vi, tá certo? Aqui eu tenho um animal que não tem tanto equilíbrio assim, é um animal grande, até um bom comprimento de carcaça, mas um animal muito fino, né? Como diz o próprio, né? Um animal com uma precocidade muito pequena. Aqui eu tenho, né? Esse aqui é lá da Jacarezinho, né? Um vendedor de sêmen muito famoso. Aqui eu tenho um animal extremamente comprido e muito, né? Dá para notar que a diferença desses dois animais em termos de precocidade, um animal muito mais acabado, muito melhor acabado, né? Então, a seleção, ela exige equilíbrio. Não adianta ficar fazendo seleção a ponto de ter animais grandes, o tamanho aí de elefante, porque eu preciso, né, tentar diminuir essa carga grande do animal e converter essa carga em animais mais bem distribuídos, tá certo? Muito melhor distribuídos. Essa é a ideia do animal, né? Então, hoje a seleção baseia-se em animais muito mais equilibrados, tá bom? Evitar esses animais muito grandes, né? Ou animais às vezes com os quartos muito traseiros muito grandes e os dianteiros menores, porque o que a gente precisa são de animais muito mais equilibrados, certo? Aqui é uma fotografia muito importante, porque mostra dois animais de mesma idade, de mesma época, tá certo? Quando eu estou dando aula presencial, eu gosto muito de perguntar a vocês, né, se a gente fosse abater os dois animais aí, qual que vocês achariam que teria a carcaça mais acabada? Se fosse um animal menor ou se fosse um animal maior, né? Então, dá para você notar que o animal menor, que é esse que eu estou apontando agora, o animal da esquerda, né? Ele é um animal muito mais acabado, dá para você observar que ele tem uma maior precocidade corporal, né? Uma boa estrutura corporal, um animal cujo seu retângulo ele é extremamente comprido e largo, enquanto o coleguinha dele do lado ele é mais pernalta, mais alto, ele ainda está em fase de crescimento. Esse é o grande problema. Animais muito grandes, de tamanho muito grande, ele leva mais tempo para fazer o acabamento. Você pode, inclusive, fazer uma alusão aos animais continentais, lembra? Né? Lembra que eu disse para vocês, os animais, os taurinos continentais, estão de porte extremamente alto, mas são animais que demoram mais tempo para ter o seu acabamento. É o que acontece nessa figura aí. Né? Então, essa aqui é uma foto lá também da Agropecuária Jacarezinho, onde eles tiveram um abate desses animais depois, né? E depois eu vou mostrar para vocês a carcaça deles. O que acontece quando você tem dois animais dessa situação, um tardio e um precoce? Bom, eles têm curvas de crescimento diferenciados. É diferente o jeito da curva deles de crescer, tá certo? Enquanto o tardio, ele tem, né, ele está crescendo, ele tem uma velocidade de crescimento aqui, ó, até ele atingir o platô, e quando ele atinge esse platô, nessa posição aqui, é que ele começa a depositar gordura na carcaça, para ele ter a carcaça mais acabada. O animal precoce, ele atinge esse crescimento mais cedo e ele já começa a depositar gordura na carcaça, tá certo? Então, o animal ideal para o nosso, né, vamos falar assim, o animal ideal para fins frigoríficos é aquele que, ao ser abatido, ele já tem uma comprimento de, desculpa, né, uma qualidade de carcaça já apurada. Se eu abato esses animais nesse ponto que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, nesse ponto aqui, para os dois, né? Então, nesse ponto aqui para o tardio e nesse ponto aqui para o precoce, é lógico que o tardio vai ter vantagem. Por que o tardio vai ter vantagem? Porque ele vai ter mais carne e ele já acabou, ele já terminou, né, já começou a fazer o seu acabamento de carcaça. Mas se eu tenho a intenção de abater esses animais mais cedo possível, né, se é de intenção
Nossa, e isso é né, de todo produtor. Abater o animal um pouco mais cedo, com aos 18 meses, por exemplo, né? Ou até mais cedo, como animais mais precoces, aí eu tenho que abater esse animal nesse ponto aqui. E se eu abato esse animal, por exemplo, nesse ponto aqui, o precoce já está atingindo a sua cobertura de carcaça, enquanto o tardio ainda está em fase de crescimento. Então, galera, aí, ó, eu botei lá o ponto para vocês verem, né? Se abater aqui, o tardio, lógico que ele é melhor, mas dá para vocês notarem que o precoce, ele atinge seu ponto de acabamento de carcaça antes, né? Como hoje, e já tem um certo tempo que nós estamos nisso, né? Desde lá do início dos anos 2000, né? De 2005 para cá, nós já estamos atrás de animais mais precoces, que crescem mais rápido, que têm acabamento de carcaça mais rápido, animais sendo abatidos com 18 meses, fêmeas, por exemplo, sendo inseminada aos 12, 14 meses. Hoje nós já temos fêmeas Nelore sendo inseminada aos 12 meses, tá? Não assusta, não. Então, fêmeas sendo inseminadas aos 12 meses, a um ano, né? Praticamente 14 meses, eu preciso, então, começar a fazer seleção para animais mais precoces, tá certo? Para tentar fazer com que esse animal tenha, abaixe essa fama de um animal demorado. O Nelore sempre teve essa fama de animal mais demorado, né? De animal que leva mais tempo para ser acabado, tá? Então, Professor, oi, pode falar. eu te perguntar, vai chegar um limite que o animal ele para de fazer, vai chegar um determinado período que o animal vai parar de fazer essa deposição? De carcaça, de gordura da É. carcaça, chega no limite, né? Ele chega ao Ah, seu limite. Na verdade, o que ele, assim, como é que eu vou te explicar? Biologicamente, ele chega ao seu limite. É o que acontece com a gente, né? Agora, por que agora eu só engordo? Agora eu estou só no acabamento de carcaça, né? Eu já cresci o que eu tinha que crescer e agora tudo que eu como, né? Eu não mais converto para crescimento. Agora é para manter essa ou para aumentar mesmo a gordura de carcaça. Então é a mesma coisa do animal. Se você passar com o tempo, ele vai cada vez engordando mais, até que ele chega um limite biológico lá, tá certo? Mas o que acontece, Iago, e os demais coleguinhas, é que economicamente não vale a pena você ficar deixando o animal ficar mais tempo no seu sistema de produção, porque ele vai consumindo mais, ele vai comendo mais, ele vai sendo gastando mais e ele não paga o custo a mais que ele vai ter, né? Então, por isso que o ideal é abater sempre antes, porque o abate antes você consegue fazer com que esse animal seja mais eficiente. Você pode observar a curva de crescimento dos frangos de corte, a gente abate o animal com ele ainda na fase de crescimento. Por quê? Porque note que uma coisa interessante, ó, quanto mais íngreme for a curva, maior é a velocidade de crescimento. Quanto menos íngreme for a curva, menor é a sua velocidade de crescimento. Quando o animal está na maior velocidade de crescimento, a conversão alimentar dele é muito pequena, muito baixa, porque tudo que ele converte, ele disponibiliza para crescimento. Quando você abate isso depois, né, a conversão alimentar aumenta muito. O animal come muito mais, mas o ganho de peso é muito menor. Por isso que o ideal é ter que abater sempre antes. Entendeu? E pior, por isso que o ideal é tentar arrumar animais mais precoces ainda. Bom, então voltando à nossa historinha aqui, parece que alguém. Deixa eu ver se parece. Não sei se alguém chamou para entrar ali. Deixa eu ver se eu tô doido. Não, não tô doido mesmo. Vamos botar aqui. Então, esses animais, se voltando aos dois animais que a gente tinha, então, em mente, esse animal aqui seria o precoce, o outro seria o tardio, né? Então, abates de animais mais precoces, né? São animais cuja carcaça é desse jeito que vocês estão vendo aqui do lado esquerdo, tá? Abate de animais mais tardios são carcaças do jeito que vocês estão vendo aqui mais à direita. Qual que é a grande vantagem desse acabamento de carcaça? Bom, principalmente porque o acabamento de carcaça, ele é algo que a indústria quer, a indústria exige, né, que haja gordura na carcaça, nesse acabamento. Esse acabamento de gordura é extremamente importante para a proteção da carne contra o resfriamento, né? E também para aumentar a qualidade de carne do animal.
Então, carcaças mais acabadas, com essa, né, essa gordura na carcaça, são carcaças ideais, né? Carcaças desse tipo que vocês estão vendo aqui do animal à direita, são carcaças penalizadas, né? Note que aqui é uma carcaça com praticamente quase nada de gordura, e essa carne aqui, ao ser resfriada, ela não consegue ser protegida, né, do frio, e ela pode, então, escurecer a carne, e aí o Iago vai ter problema de vender lá no açougue dele. Porque o consumidor não gosta de comprar carne escura. O Iago está aí para me falar. O consumidor gosta de comprar uma carne vermelhinha, viva, né? Aquele vermelho vivo, bonito. Se chega uma carne mais escura, o consumidor ele refuta, né? Inclusive, tem que se tomar muito cuidado, né, Iago? Porque se conforme a refrigeração, a carne escurece bastante, né? E aí vai ter que fazer essa carne de um outro jeito lá. Ele tem que Tem pôr que ela ter a passa. temperatura, tem que ter a temperatura certa, porque se tiver muito gelado também queima a carne. Exatamente. Se Aí a o povo acha que temperatura ela tá perdida. aí o Iago não vai jogar a carne fora, ou ele mesmo vai comer, porque sabe que essa carne ela não perde, né? Ela não perde assim, né? Ela ainda tem sabor. Mas aí, ou senão o Iago vai ter que assar ela para vender. Porque se ele deixar ela lá, né, para venda no quilo, ele não vai conseguir vendê-la facilmente, porque ninguém gosta de comprar carne mais escura. Então é por isso, galera, entendeu? Por isso que se paga Porque hoje. a carne Pode assada no falar. bafo é só qualidade. Sim. Não A carne entendi, assada no repete. bafo é só carne boa também, filho. A Ah, carne carne assada assada aí no no bar bafo com também suas é carne só qualidades? boa. É só alta qualidade Tô aí. brincando. Eu tô brincando. É lógico que eu tô brincando com você. Mas assim, o que que a indústria faz, né? Bom, agora falando sério, o que que a indústria faz? Uma carne que chega desse tipo aqui, dificilmente ela leva ela para cortes, né? Então, essa carne aí, quando ela tem esse problema, aí a gente leva ela para fazer algum tipo de embutido, salames, por exemplo, não sei se você sabe, o salame italiano leva carne, tá? De bovinos, né? Professor, Algumas eu posso falar linguiças, uma coisa que geralmente acontece? pode. Os frigoríficos, eles gostam de carnes escuras assim, esses trem. Eles têm um produto que eles passam, que clareia a carne por um dia. Eles pegam e vendem essas carnes em caixaria. Onde Uhum. muitas vezes o povo consegue fazer promoção de carne por causa disso. Porque aí passa Exato. uns 3 dias que ela está guardada, ela já escurece totalmente. Eu esqueci o nome do produto, você lembra qual que é? Agora eu não esqueci o nome. Oh, também não lembro, professor. Eu sei que tem, mas eu esqueci o nome do Eu vou produto. lembrar o nome aqui e falar para você. Se eu não lembrar agora, eu falo na próxima aula. Mas realmente existe, pessoal. Existe uma coisa que você coloca na carne e ela, ela estimula a carne a perder um pouco de água a mais e aí ela muda a coloração da carne, entendeu? Mas ela dura pouco tempo também, tá? Mas esse não é ideal. Um frigorífico sério mesmo, o que, que eles fazem? É pegar essa carne e levar ela para um embutido, né? Fazer embutidos aí, né? Que é o que se faz. Então, hoje vocês entendem por que a preocupação de uma qualidade de carcaça, né? Não sei se vocês já tiveram essa oportunidade de ter aula, mas agora vocês têm essa oportunidade. Ah, professor, mas essa carne aqui muito gorda não faz mal? O ideal não seria essa? Lógico, o ideal seria essa. Essa gordura de cobertura, ela realmente faz mal. É diferente da gordura entremeada. A gordura de marmoreio é outro tipo de gordura. Até a cor dessa gordura é diferente. Essa gordura aqui ela é mais amarelada, né? Ela realmente faz um pouco mais de mal. A gordura entremeada é uma gordura extremamente branca, é um outro tipo de ácido graxo, é um ácido graxo de cadeia longa, inclusive é um potente combatente ao câncer, tá certo? É um pouco diferente dessa gordura aqui, que é extremamente saturada. Mas, se você não tem um acabamento de carcaça dessa, de novo, nós temos problemas frigoríficos. Então, por isso que é preciso. Tá bom? Bom, então, como a gente já falou que a conformação frigorífica é extremamente importante, agora a gente já deu as razões por que é importante. A gente já começou a falar um negócio aí também de retângulo aí, né? Do quadrado, um retângulo aí. Agora eu posso começar a introduzir alguns conceitos para vocês começarem a entender. Vamos imaginar, então, o bovino, né? Vamos imaginar ele como se fosse aí um sólido lá da matemática, né? Vamos imaginar ele como se ele fosse aí um paralelepípedo, lembra? Um paralelepípedo. Bom,
Então, qual que é um animal ideal? Né? Qual que é o paralelepípedo ideal? O ideal é que seja um animal, né, com essa porção aqui, que são as partes onde concentra as carnes mais nobres, lógico, né? Aqui nos quartos traseiros, né? Excluindo a parte dos pés e até o início aqui da paleta aqui, né? Então, quanto mais largo for esse paralelepípedo, quanto mais comprido ele for, né? E quanto maior a profundidade ele tiver, melhor será esse animal, tá certo? A ideia é justamente essa, né? Então, eu quero animais mais largos, com carcaça mais comprida e com maiores precocidades. Esse é o ideal, certo? Bom, existem, então, algumas técnicas para você fazer uma avaliação quanto a essas características. Existe uma empresa, que essa empresa aí, Sun, né, é de um camarada chama do William Cury, tá? Esse camarada, ele fez, inclusive, doutorado lá em Viçosa, ele criou uma empresa chamada Brasil com Z, né? E em parceria com a NCP é uma grande e importante empresa de venda de sêmen de touros aqui no país, uma empresa de melhoramento genético de touros, né, aqui no país. E eles fizeram, então, né, um tipo de uma avaliação morfológica, desenvolveram uma avaliação morfológica e que hoje foi difundida no Brasil inteiro e todo mundo usa essa avaliação desse pessoal, tá? A ideia é dar notas para os animais conforme aquelas três características que eu tinha visto aqui, que é dar uma forma da estrutura corporal do animal, e quando eu falo estrutura corporal, eu estou olhando esse quadrado, desculpa, esse retângulo aqui, né? Da musculosidade, da quantidade de músculos aparentes que esse animal tem, que eu consigo observar, e da precocidade de acabamento, que é essa distância aqui que eu estou falando para você. Daqui a pouquinho eu vou definir direitinho o que é essa precocidade. Mas dessa distância aqui do ventre do animal até o seu dorso, em comparação, né, com a altura ao solo. Isso é o que a gente chama de precocidade, tá? Bom, eles chamaram, então, essas três características aí de PM, E de estrutura corporal, P de precocidade, M de musculosidade, e ele fez uma cartilha de forma a ajudar, né, todos os produtores a utilizarem esse sistema para avaliação. O ideal é o seguinte, é que você faça uma seleção para tentar arrumar, né, ou tentar obter animais de cabeceira, né, separar os animais que são de cabeceira, animais que são de meio e animais que são de fundo. Quem não entende esse linguajar, é um linguajar antigo, de fazenda, um animal cabeceira é um animal de ponta, um animal que você consegue observar ele entre um grupo de lote ali, e aquele animal que ele é superior, ele salta aos olhos. O animal de fundo é aquele animal mais magrinho, mais raquítico, aquele que você consegue também saltar os olhos por ser muito ruim, um animal muito fraco. E o animal de meio é aquele animal que justamente não está nem entre o cabeceira e nem está tão magro quanto o animal de fundo, tá certo? O que essa empresa, então, e aí ficou se difundido, é que a gente vai fazer uma avaliação dando nota para os animais de 1 até 6, sendo que 5 e 6 são considerados notas de cabeceira, nem sempre o animal de cabeceira ele é o excepcional em tudo, por isso que tem o 5 e tem o 6. O 1 e o 2 vai ser considerados animais de fundo, são aqueles animais que estão muito ruins, né? Dentro do mesmo lote de idade, dá para você notar esses animais, que eles não conseguem ter o mesmo desenvolvimento, o mesmo tipo de crescimento que os cabeceiras, por exemplo, e os animais que são considerados animais de meio. E as nossas aulas, a partir de agora, nós vamos começar a levar em consideração essas 6 notas aí, tá? Considerando 5, 6 animais muito bons, 1 e 2 animais muito ruins, e 3 e 4 aquele animal intermediário, tá certo? O que nós vamos fazer é dar essas notas para cada uma daquelas características, para a estrutura corporal, para a precocidade, para a musculosidade, tá? Bom, antes de tudo, o que eu preciso fazer é separar esses animais em lotes de manejo,
para eu poder fazer esse tipo de seleção, né? Então, lote de manejo são aquele lote, aquele grupo de animais que são manejados em conjunto, que estão submetidos às mesmas condições de ambiente. Então, eu vou precisar, então, de sempre trabalhar com animais que estão no mesmo lote de manejo, tá certo? Para eu poder comparar, porque eles estão sobre a mesma época, né? Não faz sentido eu, por exemplo, no mesmo lote, eu comparar animais que estão lá com, por exemplo, 14 meses, 15 meses, e outro animal que está saindo, né, com 9, 10 meses, que está saindo, 8 meses, está saindo aí da, do aleitamento, tá? Bom, então, eu preciso separar os animais de grupos de manejo, e a partir desses animais separados em grupos de manejo, eu posso, então, submeter as minhas avaliações. Esse conjunto de avaliações, eles ficaram conhecidos como epimuras. Você já deve ter ouvido falar dessas epimuras aí. Essas epimuras nada mais é que são as siglas para algumas características que são importantes que a gente observa nas avaliações visuais, que é o E de estrutura corporal, o P de precocidade, o M de musculosidade, o U que tem a ver com o umbigo, o R que tem a ver com questões raciais, o A de aprumos e o S de sexualidade. Então, ficou-se conhecido como epimuras, né? Essa figurinha aí é uma figurinha bem característica, né? Lançada pela PMGZ, que é o Programa de Melhoramento Genético de Bovinos, de zebuínos, da Associação Brasileira de Criadores de Zebuínos, né? Em conjunto com a Embrapa. Então, foi desenvolvido essas 6, vamos falar assim, né? Desculpa, essas 7, né? Essas 7 características, que são todas elas visuais, todas elas obtidas através de julgamento, tá? Bom, o que são scores, então, visuais? São notas que a gente vai atribuir, que um avaliador atribui, né, a um animal, seguindo um determinado método, ele precisa seguir um determinado método, e ela é muito importante para a gente, então, conseguir avaliar algumas características morfológicas. Quando eu falo de características morfológicas, estou falando características que são estritamente visuais. Não são obtidas através de instrumento. Eu não consigo lá medir. É tudo através da avaliação visual. Tá certo? Quando fala assim avaliação visual, é lógico que a gente tem um problema do avaliador. Porque para o avaliador, pode ser que para um avaliador, determinado animal tenha determinada nota para uma determinada característica, que para o outro não tenha. Mas como a gente resolve esse problema? A gente resolve esse problema usando mais de um avaliador. Né? Normalmente a gente usa grupos de 3 avaliadores, porque 3 avaliadores você vai pegar uma média daqueles 3 avaliadores ali. Tá certo? Então, a ideia é justamente isso. A primeira delas, que é a epimura lá, né, da primeira lá, o E do epimura, que a gente fala de estrutura corporal, é como se eu observasse um animal, imaginando ele lateralmente, como se ele fosse uma figura aí em termos de quadrado, retângulo, vai depender, né? O que a gente quer observar? Bom, se o animal existe, se ele tem porte, veja bem, dizer que o animal tem porte, eu não quero dizer que ele tem altura, não. Quero saber se ele tem porte, né? Se ele é equilibrado em termos de comprimento e de altura, né? E ainda diz aqui, considerando o frame size. Frame size, para quem não sabe, é essa altura aqui, ó, essa altura entre, né, a cauda aqui, a porção final da cauda do animal aqui, ó, até o chão, tá certo? Esse é o frame size, tá? Eu tenho que monitorar esse frame size, porque eu não quero animais extremamente compridos, senão a gente vai chegar lá na década de 80, que os animais extremamente compridão, tá certo? Então, eu quero animais equilibrados, que não sejam tão altos, mas que sejam extremamente compridos também, tá? A parte da precocidade, né, são aquelas obtidas através o próprio Iago falou, da profundidade de costelas, né, em relação aos membros, né, a altura dos seus membros ao solo. Então, o que eu vou observar? Eu vou observar essa profundidade de costela do animal aqui, né, esse comprimento aqui todo, e comparar isso com a altura
dos membros ao chão. Quanto maior esse comprimento da profundidade das costelas e menor esse comprimento da altura ao chão, né, é o ideal. É animais muito mais precoces, tá certo? Então, a gente vai ver que isso exige, né, isso existe, né, existe uma variação muito grande dos animais e você consegue observar animais que têm essa precocidade muito, essa profundidade muito comprida, né, e com essa altura de membros aqui menores, tá bom? Então, só para a gente começar a tentar entender, eu fiz até essa alusão aqui, né? Não ri muito dos meus desenhos, não, é só para ajudar vocês aqui. Pra vocês notarem aqui o seguinte, ó, veja bem. Então, ó, você tem aqui, ó, por que esse animal aqui nós estamos chamando ele de 5 e 2? Ele recebeu uma nota 5 de estrutura corporal, porque ele tem um comprimento muito bom de carcaça, tem uma certa, né, profundidade aqui boa, e 2, porque a precocidade dele, que é a distância entre os membros, né, ao chão e a sua profundidade de costela aqui, ó, ela é pequena, essa relação. Note o seguinte, olha aqui, ó, se você observar bem, a distância dos pés dele ao chão, né, das pernas dele, né, ao chão, é maior, inclusive, do que a própria distância dele aqui, né, da parte superior à parte inferior. Então, ele recebe 5 por ter um quadrado grande, né, por ser um bom retângulo, mas recebe 2 porque é um animal ainda pernalta. Ao passo que esse animal aqui já começa a ser um 5, 4. Ele continua mantendo o seu comprimento bom, mas agora note que essa distância entre, né, o solo diminuiu. E aí eu vou ter o animal 5, 6, considerado 5 e 6, né? Ou seja, um animal de cabeceira, né? Tanto para a parte de estrutura corporal, quanto para a parte de é, profundidade, desculpa, precocidade, né? Porque esse animal aqui possui um quadrado muito bom e uma baixa distância ao solo, que é o ideal, tá certo? Então, isso aqui, Professor, só um minutinho, já te deixo tá. perguntar. Então, isso aqui, só para vocês tentarem entender, é o seguinte, ó, note que eu mantive o mesmo tamanho dos quadrados, o que eu fiz foi movimentar aqui o tamanho do animal para vocês compararem em relação ao solo. Né? Esse animal aqui é um animal de cabeceira para estrutura corporal, mas é um animal de fundo para precocidade. Né? Aí, desculpa, esse animal aqui, ó, desculpa, esse é animal de cabeceira, né, para estrutura corporal e de fundo para precocidade. Esse já é um animal de cabeceira para estrutura corporal e de meio para precocidade, e esse é um animal de cabeceira para estrutura corporal e cabeceira para precocidade. Fala, Iago. Já respondeu já, era o Antônio, professor. Ah, fala então, Antônio. Não, já respondeu já. Já respondeu? Que bom, bom Já? demais. Obrigado. Então, Professor, você pessoal, me complica aí. é porque vocês dois é tão iguaizinhos que a gente confunde. Tô te elogiando, irmão. Você pode pagar a caixa de cerveja dele no final de semana, Zé. Então, ó, agora o que eu vou fazer com vocês aqui é variar um pouquinho, ó, olha lá, ó, variar, né, o comprimento da carcaça do animal. Então, se eu começo a variar esse comprimento da carcaça do animal, à medida que eu vou andando para de cá, eu estou diminuindo o animal. Então, são animais mais curtos, né? Aqui um animal extremamente de fundo, um animal curto e também, né, com uma precocidade muito pequena. Gente, a gente não vai ficar treinando só aqui no quadradinho, não. Então, primeiro a gente treina no quadradinho, depois a gente treina em figura e depois eu vou botar fotografias para a gente treinar nas fotografias. E, por fim, aí seria, né, se fosse presencial, a gente ia no campo ver isso. Então, por isso que o treinamento é assim mesmo, tá? Então, note que agora a gente está só diminuindo aqui, para vocês terem noção que há essa diferença também no comprimento de carcaça, tá? Aqui eu já tenho um animal já com um quadrado muito maior, né? Note que o animal de cabeceira para o quadrado e de 4 aí, né? Um animal 4 considerado 4 aí, para ou de meio, né, no caso, para a precocidade, né? E aqui a gente começa a diminuir, então, para a gente ver. Bom,
Aqui já é o animal 5 e 6, então tá vendo? A gente está sempre aumentando isso aqui, ó, esse quadrado. Primeiro lembrete aqui para a gente sempre, né, não esquecer de como são feitas as avaliações. É sempre aceitável um erro, né, do ponto de vista para cima ou para baixo, pois se trata de uma medida subjetiva, esse critério é pessoal. E, lógico, o erro aí maior, né, de 2 pontos, né, às vezes uma pessoa colocar, por exemplo, um animal que deveria ser 5, você considerar ele 3. Um animal que deveria ser 1, você considerar ele 3 também. Um animal que deveria ser 6, você considerar ele 4. Aí pode estar dentro da divergência de avaliadores. Então, por isso que é sempre interessante considerar 3 avaliadores aí, para você conseguir controlar essas características, né? Quando a gente entrar né, com a musculosidade, a gente vai ver, então, a porção de músculos nesses animais. Então, nós vamos fazer essas 3 primeiras coisas. A estrutura corporal, a precocidade e a musculosidade. Então, eu quero observar no animal que ele tenha pontos musculares muito aparentes, né? Principalmente nessas regiões que a gente mostrou aqui, né? Nas regiões da costela, nas regiões dos quartos traseiros e dianteiros, para observar se tem, né, presença de osso aparente, se tem presença de músculo mesmo, né? Que é extremamente importante para a gente ver no animal. Quando eu estou trabalhando de musculosidade, eu também vou verificar se o animal é mais fino, né? Aquele animal que tem a carcaça mais fina ou se ele tem uma carcaça mais avantajada. A gente pode observar isso através da largura do peito, a gente pode observar isso através, né, do traseiro do animal, cada vez mais comprido, mais largo, né? Então é aí que a gente vai começar a observar a parte de musculosidade. E aí, para a gente fechar só a aula de hoje, só para a gente falar aqui, antes de fazer as avaliações, a gente precisa de algumas etapas. Entre elas, a primeira é separar o lote dos animais de mesmo sexo. Eu não posso fazer, né, essa avaliação com animais de sexo variado, né, com machos e fêmeas junto. A diferença de idade dos animais, eu também tenho que tomar cuidado, não pode ser mais do que 45 dias, 50 dias, porque senão dá uma diferença muito grande nos animais, tá? Não formar lotes de manejo com menos de 3 animais, né? Ou filhos de mesmo touro, o ideal é que sejam lotes maiores, com filhos de vários touros ao mesmo tempo, né? É sempre bom olhar os lotes antes de iniciar a avaliação, você dá uma olhada anteriormente, né, para você tentar observar um pouco, começar a observar quem são os animais de cabeceira, né? E avaliar sempre dos indivíduos mais novos para os mais velhos. Isso é extremamente interessante, porque é o seguinte, uma vez eu fiz uma brincadeira com os meninos lá no campo, deixei eles avaliar primeiro os animais maiores, depois eu passei eles para os bezerros. O que aconteceu? Quando chegou nos bezerros, todo bezerro era ruim, entendeu? Como eles estavam viesados, porque pegou os animais maiores têm uma tendência a terem, né, mais músculos aparentes, aí depois, quando for passar para os bezerros, todo bezerro recebeu nota ruim, e tinha bezerro bom, só que aí estava tudo recebendo nota ruim, por quê? Porque eles tinham, né, feito primeiro, né, nos animais maiores. Então, o ideal é o contrário, começa-se com os animais menores, os mais novos, e passa-se para os adultos depois, tá? Sempre interessante avaliar sobre o mesmo ponto de visão, né? Se está todo mundo avaliando junto, todo mundo está ao solo, ou todo mundo a cavalo, então está todo mundo em cima do cavalo, porque se você, né, se tem algumas diferenças no ponto de vista, dá para notar também alguns tipos de diferença nas notas, né? E sempre utilizar, né, meio que um desvio de peso de cada animal em relação à média do grupo. O que você vai observar? Você vai observar ali, facilmente, quando você olha um lote de grupo, dá para você notar mais ou menos como é a característica daquela média dos animais. Por que isso é importante? Porque ao observar essa média dos animais, você consegue observar que já tem animais que são, né, desse grupo aí, animais que são mais de cabeceira, que são animais que se destacam aos olhares, e aqueles animais que são mais ao fundo. Então, é por isso que é importante você estar sempre, né, tentando observar esse grupo aí, né? Não pode comparar um grupo com o outro, você sempre comparar os animais dentro daquele mesmo grupo, tá bom? Pessoal, na próxima aula, o que a gente vai fazer? A partir daqui agora dos desenhos, a gente vai começar a observar esses desenhos, eu vou começar a explicar para vocês, e aí lançar as notas, né? Então, por exemplo, vai falar para vocês assim, ó,
Esse animal aqui é um animal que provavelmente é um 4-3-2, né? É um 4 para a estrutura corporal, é um 3 para precocidade e um 2 para musculosidade, tá certo? Então, eu vou começar a treinar isso para vocês. Nós vamos fazer pelo menos uns 8 animais assim de desenho, depois a gente passa para os animais em figura. E depois a gente vai fazer aquela parte da aula prática, ok? Vamos parar por aqui, porque nós temos uma coleguinha aí que precisa sair um pouquinho mais cedo hoje da aula, e aí a gente continua na próxima aula, tá bom? Tá bom, professor. Até a Alguma próxima. dúvida aí, galerinha? Nenhum. Tranquilo? Tem sabatina? Tem sabatina, sempre Aí tem. só até onde você falou, né? Toda aula vai ter, né? Toda aula vai ter, só até onde eu falei, tá bom? Tá Tá bom. bom, Com Deus, professor. Até a próxima. Pera aí, não sai não, desgrama, tem que fazer capa chamada. Ah, tá. Isso tudo é para ir correr mexendo no cavalo lá na égua lá, sua? Não. Nossa, que pressa. Deus é mais. Rapidola, pessoal. Prometo que vai ser rápido. Deixa eu só fazer um Paranauê aqui para mim conseguir ver a cara de vocês. Quarta que vem já vai ser 3 horas, né, professor? Aí vai ser 3 horas para ajudar os coleguinhas aí, né? Você é um dos colegas, né, que precisa ser ajudado. Sim, senhor. Então, a Adriela tá aí, Adriele tá aí, Alejandro tá aí, Ana Beatriz também tá aí, Antônio também tá, Beatriz também está, Caroline também, Débora também, Eduardo também, o Gabriel não. Gabriel tá faltando muito essas aulas, hein? Gustavo também tá, Isabela também. Isabela tá trabalhando, gente? O que tá acontecendo com Isabela? Eu acho que ela tá trabalhando. Pelo menos fazendo as atividades, ela tá. Isadora Cachaceira também tá aqui. Mas não, Isadora não tá aqui não, olha só. Joslane está, A Laís Isadora tá no estágio. Larissa está, Leonardo Marques não está, Ludmila está sim, Mariela estava aí, já deve ter saído, que ela falou que saiu um pouquinho antes, Nauber é outro que está faltando muitas aulas, Raí também está, Holmes está aí, Thalia estava e já saiu, e Iago estava aí. Certinho, galerinha. Pessoal, O fique Iago sempre... faltou. Oi? Nada não, professor. Pessoal, fique tranquilo, sempre que quiserem parar a aula, perguntar, isso aqui é uma aula, não é uma palestra, fiquem tranquilos, eu gosto que para a gente discutir, tá? Vamos ficar por aqui, Tá bom, então, então. um abraço para vocês e até mais. Com Deus, professor. Com Até a Deus próxima. também. Bom feriado pro senhor. Obrigado. Tchau, Deus professor. também. Bom Tchau. feriado. Até Se o senhor mais. precisar de carne, nós estamos aí. Opa, tô precisando. Que jeito, né, professor? Que esse supermercado fazendo essas promoções aí. Mas daqui um dia acaba, né? Ah, professor, mas o problema é até esse dia acabar, né? Que tá quebrando vocês, né? Não, professor, eles tá colocando o trem abaixo do preço de custo que a gente compra aí. Eu tenho essa noção. O senhor fica por dentro do preço do arroba. Aqui pra nós tá saindo R$300. Tá 300, vocês estão pagando 300 do arroba? Tá 298 esses dias. Tá vendendo Não, mas é 300. porque nós paga mais caro, porque nós já pega aqui dentro, né? Já tem a matança incluída, tudo. Aí a gente entrega aqui dentro do açougue. Hoje tá o quê? 292, tá variando, né? Na 292, roça 298. tem gente que fala que o frigorífico tá pagando 290, Tá nessa 290. faixa. Tá nessa faixa, Aí velho. os Tá caras caro vêm e demais, cara. colocam contra filé a 36, ou tem vez que eles colocam 33. Não, carne... senhor, eu comprei contra filé de 29, ué. Tá doido? Então, Aí quebra. não, como é que... Acabou que chega aqui e pergunta, quanto que tá a sua carne de segunda? Aí, 32. Ah, mas ali, contra filé tá 29, velho.